Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje eu tenho um assunto importante para a gente tratar e eu quero tratar com você à luz da palavra de Deus. Vamos falar, como a capa já está dizendo aí do nosso vídeo, por que você dá o dízimo? A primeira coisa que nós precisamos entender é para quem a lei foi criada para que fosse dado o dízimo lá na tenda da congregação. Então, é preciso que a gente entenda primeiro isso, para depois sabermos se eu preciso dar o dízimo ou não. Vamos ler aqui comigo, lá no livro de Números, no capítulo 18, a partir do versículo 21, que diz assim: Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviços da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações. E não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto ele disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança tereis. Então aqui a gente já vê que a lei dos dízimos foi para o povo, uma nação, o povo de Israel. E esse dízimo era justamente para a tribo de Levi, para que a tribo de Levi cuidasse da tenda da congregação. Todas as outras tribos receberam herança da parte do Senhor, menos a tribo de Levi, que recebeu ali a missão de cuidar da tenda da congregação. E todas as demais, o povo de Israel, era para dar os dízimos, né? Levar os dízimos para que eles tivessem o seu sustento. Hoje, o versículo mais usado hoje nas denominações é Malaquias 3:10. E muitas vezes, por nós não entendermos, não lermos, não estudarmos a palavra de Deus, nós acabamos praticando também a lei. Porque Jesus disse: olha, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Então, quando Jesus ele foi elevado, ele foi crucificado, que ele disse está consumado, ele cumpriu toda a lei. Até porque a lei não é para nós. A lei foi instituída para o povo de Israel. Então, as pessoas hoje aqui no Brasil usam o versículo, o livro de Malaquias 3:10, é o mais usado, e onde também usam os versículos 8 e 9. Para quê? Para amedrontar você, para deixar você com medo, e se você não der o dízimo, você não vai ser abençoado. Se você não der o dízimo, você vai perder a sua salvação. Porém, você não é obrigado a deixar de dar o dízimo porque está ouvindo, vendo este vídeo. Você deve estudar a palavra de Deus e tirar suas próprias conclusões. Vamos ler aqui Malaquias, capítulo 3, versículo 8, que diz assim: roubará o homem a Deus? É uma pergunta que Deus, através do profeta Malaquias, está fazendo ao povo de Israel. Roubará o homem a Deus? E como é que eu sei que é o povo, que trata-se do povo de Israel? Malaquias capítulo 1, vamos ler? Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Então, essa pergunta aqui, o profeta Malaquias está falando
com o povo de Israel: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aí diz versículo 9: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Que nação? Nação de Israel. Versículo 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Amém? Queridos, talvez você ainda esteja dando dízimo na sua denominação. Existe hoje nas redes sociais, na internet, é o mais que a gente vê se falando sobre dízimo. Dízimo é para o tempo de hoje? É para mim dar o dízimo nos dias de hoje? Quando você vai na Nova Aliança, no Novo Testamento, você não vê dízimos. Jesus não mandou, não está dizendo para você dar dízimo. Os apóstolos não deram dízimos. Por quê? Porque o dízimo foi a lei instituída o dízimo em lei para que o povo de Israel levasse o dízimo de tudo que produzisse à tenda da congregação. Para quê? Para que a tribo de Levi, como não tinha recebido herança, tivesse o seu sustento. Então, se hoje você não é obrigado a dar o dízimo, hoje se você achar que deve dar, é a critério seu, mas à luz da palavra de Deus, nem eu e nem você temos obrigação de dar dízimo. Porque muitos estão aí ricos por causa do seu dízimo. Né? Muitos estão aí luxando, tendo do bom e do melhor por causa do seu dízimo, que às vezes você não tem nem condições de dar o dízimo, mas mesmo assim com medo, porque eles pregam o medo para que você fique temeroso, você vai lá e dá o dízimo. Você vai lá e deixa de pagar sua conta de luz. Você deixa de comprar o seu gás e dá o dízimo. Com medo da palavra que ele disse aqui, que não é para você, que não é para mim. Mas eles leem aqui e colocam sobre você esse temor. Olha, se você não der o dízimo, você está roubando a Deus. Se você não der o dízimo, Deus não vai te abençoar. Se você não der o dízimo, você não vai para o céu. Você vai perder a salvação. Nada disso, meu querido. Nada disso, né? A palavra de Deus está aqui, né? E o que a gente vê aqui é que essa lei, Jesus cumpriu toda a lei, está lá em Romanos 10, versículo 4. Né? Cristo é o fim da lei, para a justiça de todo aquele que crê. Então, se você crê que Jesus cumpriu toda a lei, você não tem que estar praticando o dízimo na sua vida. Você não tem que estar dando o dízimo. Você tem que entender isso, que foi para o povo de Israel, a não ser que você seja um israelita, né? Foi para o povo de Israel. E o povo de Israel, né, na época, eles levavam o dízimo até a tenda da congregação, para que a tribo de Levi, que não recebeu herança nenhuma, pudesse ter o seu sustento. Hoje, os pastores não pregam sobre o versículo lá, não vão lá no livro de Números, não pregam. Eles só pregam Malaquias 3:10. Para quê? Para te amedrontar, para colocar o temor em você. E ainda lê os versículos assim, olha, se você não der o dízimo, você está roubando a Deus. E assim como eu, meu querido, no início
da minha jornada cristã, você acredita. Você acredita que realmente é assim. Por quê? Porque você não estudou a Bíblia, você não buscou dentro da palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus. Na época eu também tinha, mas eu não fui buscar. Eu não estudei. Eu acreditei no que ouvi, então eu cobrava dízimo e eu também praticava e dava dízimo. Hoje não mais. Hoje não mais, eu não faço mais isso porque eu estou vendo dentro da palavra de Deus que não era para nós a lei. A lei do dízimo não é para nós hoje. Então que você estude a palavra de Deus. Vai lá no livro de Números 18, 21 ao 24. Tem lá em Levítico também, 27, no 30 ao 31. Tem no Deuteronômio, capítulo 14. Vai falar sobre o dízimo. Você vai entender tudo. Então você não tem que estar mais dando dízimo na igreja. Amém? Então fica esta palavra para você. Estude a palavra de Deus. Estude. Veja se você ainda está dando dízimo hoje. Então fica a seu critério, né? Tem muitos aí que já estão ricos e querem enriquecer mais. Que Deus te abençoe, querido. Que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja contigo hoje e sempre. Amém. E graças a Deus.